Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcelo Floriano, conhecido também como Flowers na comunidade de assimilação, e sou o seu futuro assimilador preferido. Hoje eu estou gravando o primeiro vídeo de RPG do canal, para explicar alguns conceitos. Eu estou ficando um pouco conhecido na comunidade por ensinar os novatos como entender o sistema, balancear alguns conflitos e alguns termos gerais do sistema, sendo que eu me dediquei bastante à análise técnica do sistema e esse tipo de coisa, estudo de narrativa e coisas assim. E o pessoal tem me requisitado bastante para ensinar sobre o sistema. Por isso eu decidi fazer uma série de vídeos explicando alguns conceitos, tirando dúvidas e apresentando as minhas ideias sobre RPG para que o pessoal possa acompanhar. Eu já escrevo há algum tempo os meus arquivos, são arquivos de texto que eu mesmo publico no servidor de assimilação RPG. Para quem não está familiarizado, a assimilação RPG é um sistema brasileiro narrativo. Na minha opinião, o melhor sistema de RPG brasileiro, embora seja bem novo em questão a outros sistemas como Dungeons and Dragons, Ordem Paranormal, Tormenta. Ele é bem novato, mas é bem competente no que faz, é o meu sistema preferido e é o sistema que eu escolhi para ser a minha especialização. Eu, pelo fim da minha vida, dedicarei o meu tempo a estudar assimilação RPG, criar conteúdos em cima de assimilação RPG. No último mês, eu já comecei a narrar para o pessoal do servidor, então eu recomendo fortemente que, se você quiser conhecer o sistema, jogar talvez alguma sessão comigo, por favor, entre no servidor de assimilação RPG oficial e pergunte por mim, pelo Marcelo Floriano ou Flowers, e todos lá me conhecem e vão me marcar. Hoje, começando uma série de vídeos sobre balanceamento de conflitos, eu trago o que cada dado significa. Peguei aqui o meu caderninho do assimilador, que na verdade é um caderno normal. E eu tenho aqui o roteirinho, as coisas que eu marquei para falar nesse vídeo e ensinar para vocês a minha visão. É claro que eu não sou um deus soberbo e absoluto, eu não mando em nada, não decido nada, você joga como você quiser. Mas essa é a minha análise sobre o sistema, as minhas opiniões e a forma como eu gosto de jogar. Se você se identificar, fica à vontade. Primeiramente, explicando o que é um conflito. Em assimilação RPG, você tem dois tipos de cena. Cenas de narração fluida, de história fluida, onde você está em algum descanso, em alguma conversa casual ou algo assim. Famosa cena de interlúdio de outros sistemas de RPG. E tem as cenas de conflito, que são o cerne do sistema. É onde ele é baseado e onde ele é mais firmado em alguns pilares básicos. Um conflito seria o que a gente chama de combate em outros RPG, mas ele é muito mais do que um combate. Um conflito é uma situação onde algo está contra os jogadores, mas não necessariamente alguém. Por exemplo, uma inundação pode ser um conflito, uma avalanche pode ser um conflito, diversas coisas podem ser um conflito. Até mesmo, talvez, um envenenamento possa ser um conflito. Isso são coisas que a gente vai elaborar conforme os vídeos vão passando e eu pretendo apresentar outras formas de se jogar para vocês. Mas vamos primeiro focar no que interessa. O que cada dado significa. Um conflito, ele tem uma quantidade de dados que o assimilador joga. Esse é um conceito básico para pessoas que conhecem o sistema e estudam balanceamento para poder narrar. Esses dados, eles são dados com símbolos, dados assimilados, conhecidos assim, e esses dados, eles têm cada um uma certa quantidade de cada símbolo. Em assimilação RPG nós temos sucessos, adaptações e pressões. Cada um significa uma coisa, mas para os conflitos o que vai significar mesmo são as pressões e as adaptações. Sucessos são coisas boas para os outros jogadores. Mas saindo desses termos mais básicos e que a pessoa
é suposto que a pessoa conheça para assistir a esse vídeo e entender a esse vídeo, vamos para o valor dos dados. O valor dos dados é uma coisa básica que cada dado de assimilação RPG, cada tipo de dado tem. A assimilação RPG utiliza dados de 6 lados, D6, dados de 10 lados, D10, e dados de 12 lados, D12. D6 custa 1 ponto em valor de dado. D10 custa 2 pontos e D12 custa 3 pontos. Cada conflito tem 4 categorias na progressão. Conflitos podem ser iniciantes, intermediários, avançados e épicos. Conflitos iniciantes terão valor de dado 3 mais 1 para cada infectado na cena. Nesse vídeo eu vou trabalhar com um balanceamento de 3 infectados, então qualquer valor que eu disser aqui, considere que eu estou balanceando para 3 infectados. Então, iniciante teria 6 pontos em valor de dados, intermediário teria 6 mais 6, 12 pontos em valor de dados, avançado teria 18 pontos em valor de dados e épicos teriam 24 pontos em valor de dados. Isso significa o quê? Se eu for fazer um conflito iniciante, eu terei 6 pontos em valor de dados para utilizar na compra dos dados, na compra entre algumas aspas. Como o D6 custa 1, se eu fosse comprar todos em D6, eu poderia obter para o meu conflito, como assimilador, 6 D6. Se eu fosse utilizar D10, eu conseguiria 3 D10, porque o D10 custa 2. Se eu fosse utilizar o D12, eu conseguiria 2 D12, porque o D12 custa 3 pontos e eu tenho 6. É uma matemática bem básica que qualquer um que se dedique um pouco é capaz de aprender. Mas isso não é o que importa de verdade para a gente hoje. O que importa nesse vídeo é o significado narrativo dos dados. Eu percebo que muita gente no servidor de assimilação aparece com a dúvida de qual dado escolher para o seu conflito. A pessoa aparece, qual é a diferença? Tem diferença? Se eu escolher D12, D10 ou D6, tem alguma diferença? Isso vai mudar alguma coisa no meu conflito? E essa é a resposta que eu trago com esse vídeo. Sim, muda e muda muito. Nós podemos definir para esse vídeo 3 categorias de comportamento para os seus conflitos ou para suas ameaças. Fica mais fácil de entender se nós pensarmos em uma ameaça básica como um Goblin. Vamos imaginar um Goblin. Se eu escolher D6, eu estarei dizendo que essa minha ameaça ela é mais agressiva. Por quê? Porque o D6 é o dado com mais pressões por sucessos. Isso significa que a proporção é muito maior de pressões e sucessos. Isso faz com que as ativações que são benéficas aos infectados, ou jogadores, ocorram com menos frequência. Isso quer dizer que, ou a ameaça é muito agressiva, talvez um bicho muito agressivo que ataca sem pensar 2 vezes, ou ela é perfeita, tem um comportamento perfeito e impecável. Por exemplo, eu narrei uma sessão no mundo cyberpunk, em que tinha um exército de androides, algo clássico. Esse exército de androides utilizava D6 nas suas rolagens, não porque eram extremamente agressivos, mas porque eram praticamente perfeitos nas ações deles. É de se imaginar que um androide tem uma programação perfeita para que pratique as ações de forma perfeita e precisa. Essa precisão é traduzida em menos sucessos por pressões, ou seja, utilizando-se o D6, que tem uma proporção de pressão maior do que a proporção de sucesso.
Nós temos depois também o D10. O D10, contrário ao D6, é o dado com menos pressões por sucessos. Isso significa que nós teremos mais sucessos do que pressão. O que isso significa? Que a nossa ameaça é pacífica ou medrosa. Ou seja, é uma ameaça que não necessariamente vai querer atacar. Ela é uma ameaça que ataca em último caso. Como, sei lá, um gato. Eu não sei se vocês conhecem gatos ou têm gatos, mas gatos geralmente atacam em último caso. Eles pretendem fugir, preferem fugir, se puderem, mas se você os encurralar em algum canto, eles vão partir para cima e atacar porque eles não têm outra opção. E esse seria um conflito que utiliza D10. Alguém que ataca só em última ocasião e prefere geralmente fugir ou ser amistoso e pacífico. Ou então, como eu disse, a outra opção, alguém medroso, que não quer atacar de forma nenhuma. Depois, por último, nós temos o D12. O D12 ele é um dado que tem a mesma proporção de pressões por sucessos. Ou seja, você tem a mesma chance de tirar uma pressão e tirar um sucesso. Isso significa que ele é um dado neutro ou imprevisível. Por que neutro? Uma criatura que só ataca com um motivo. Não tem pena em atacar, mas ataca só quando tem um motivo e não por qualquer coisa boba. Mas também não prefere fugir. Se precisar atacar, ela vai atacar. Neutro ou imprevisível. Uma ameaça que não se pode imaginar o que vai acontecer. Às vezes as ações delas podem ser muito benéficas aos infectados, às vezes podem ser muito prejudiciais aos infectados. Não se pode prever, porque na rolagem você tem a mesma chance de tirar sucessos e pressões. Recapitulando, D6 é um dado para ameaças agressivas ou perfeitas. D10 é um dado para ameaças pacíficas ou medrosas. D12 é um dado para ameaças neutras ou imprevisíveis. Outra coisa que eu tenho que lembrar, antes de partir para a próxima sessão desse vídeo, é que muitas pessoas acabam confundindo conflitos com ameaças. Por quê? A progressão, ou seja, a quantidade de valor de dados que eles terão, são diferentes. Conflitos é o que eu disse, não necessariamente é alguém, uma oposição, um ser que é opositor aos infectados. Mas as ameaças, sim, são alguém que tem um objetivo adverso, um objetivo que não necessariamente é a favor do conflito. Tanto é que na maioria das vezes você tem um conflito e uma ameaça. A ameaça não está nem a favor do conflito e nem a favor dos infectados. Ela pode estar a favor simplesmente dela. Então prestem atenção que no livro de regras existe uma tabela de progressão para conflitos e uma tabela de progressão para ameaças. São duas coisas diferentes e a maioria das pessoas se confunde. Essa é uma nota que é bom ser tomada. Por último, eu gostaria de trazer para vocês os exemplos, porque na última vez eu disse o significado narrativo, na última sessão, na última parte do vídeo que eu acabei de falar. Eu trouxe o significado narrativo de cada dado, mas não ficou muito bem claro. Então eu trouxe alguns exemplos. Com D6, nós podemos imaginar ameaças agressivas ou perfeitas. Eu trouxe aqui como exemplo um ogro que bate sem qualquer motivo. Aquele bicho mesmo que está lá para bater nos infectados, está lá para bater nos personagens. Ele não liga se tem um motivo para bater, se não tem, ele simplesmente vai e bate até a morte. Um zumbi, um ser completamente irracional, que também vai e bate nos personagens até morrer, até ser morto. Não por um motivo específico. Ou um animal feroz,
um animal muito bravo, se você encontrar com um tigre, com um leão, que vai te atacar porque simplesmente pelo fato de você estar lá. Essas são exemplos de ameaças agressivas que utilizariam D6 em suas rolagens. Trouxe também o D10. Como primeiro exemplo de ameaça pacífica ou medrosa, eu trouxe o gato. O gato que eu acabei de dar o exemplo, sobre o fato de que ele só ataca em última instância, se estiver encurralado. Se ele tiver outra opção, como fugir, ele vai fugir. Trouxe um ladrão medroso também. Isso é bem clássico no RPG, ou em séries, onde tem um ladrão que ele está cometendo um furto, mas ele não quer exatamente combater com alguém. Ele quer roubar e ir embora. Se ele for confrontado, ele tende a ser medroso e só atirar se realmente não tiver outra opção, entende? Isso é bem comum em séries policiais, por exemplo. Ou uma fada. Uma fada que, em algumas narrativas, é um ser completamente amistoso, que tenta ajudar as pessoas, tenta fazer favores às pessoas em troca de alguma coisa, mas, se for necessário, em último caso, ela consegue utilizar a sua magia para atacar. Eu trouxe também exemplos de ameaças neutras ou imprevisíveis, que utilizam D12, como um segurança, que está protegendo alguma coisa, diga-se um segurança que protege uma porta. Se você passar frente à porta, sem fazer nada, ele provavelmente não vai atacar. Vai simplesmente cumprimentar e continuar ali. Se você tentar entrar forçadamente pela porta que ele está protegendo, ele vai te atacar. Porque aí você vai estar dando um motivo para isso. Ou seja, são ameaças neutras, que precisam de um motivo para atacar. Temos também um mercenário. Um mercenário, que é alguém contratado para cometer um furto ou um assassinato. Ele vai atacar sobre um motivo. Estar sendo pago para isso. Se ele não estiver sendo pago, ele provavelmente não vai matar ninguém. E um Goblin, que também ataca em caso de a pessoa ter alguma riqueza que possa ser roubada ou que a pessoa esteja no lugar errado, na hora errada. O Goblin também pode ser uma ameaça imprevisível, talvez. Talvez ele seja alguém que pode ser amistoso, mas às vezes a sua consciência e a oportunidade faz com que ele queira roubar. Talvez. Eu tenho também aqui o meio termo. É claro que você, naquela escolha do dado que vai utilizar para sua ameaça, não precisa escolher um tipo de dado só. Você não precisa gastar tudo em D6, gastar tudo em D10 ou em D12. Você pode escolher um dado de um dado de outro, e assim vai. Por isso existe um espectro para isso, que vai desde o agressivo, D6, neutro, D12, e pacífico, D10. Como uma linha reta. Agressivo, neutro e pacífico. Você pode observar que nesse espectro tem um meio termo entre agressivo e neutro. Alguém que precisa de algum motivo para atacar, mas pode se deixar levar. Talvez um segurança esquentadinho, um segurança que tem os nervos à flor da pele. Então, por qualquer motivo besta ele pode atacar. Ele estaria no meio do espectro, entre neutro e agressivo. Então, ele utilizaria D6 e D12. No exemplo que eu dei de uma ameaça iniciante, que tem 6 pontos balanceando para 3 infectados, eu poderia dizer que ele tem 3 D6 e 1 D12, fechando os 6 pontos. No outro lado do espectro, você também tem algo entre neutro e pacífico. Alguém que é neutro precisa de um motivo para atacar, mas precisa de um motivo muito bom, porque em todo caso prefere não atacar. Então ele precisa de um motivo bom de verdade, não qualquer motivo. Então ele está entre neutro e pacífico, utilizando tanto D12 quanto D10. E nós temos também, claro,
lembrando dos colegas que gostam do sistema de ordem paranormal, do anfitrião, que são os dois extremos, algo que está entre o pacífico e o agressivo, não passa pelo meio termo, que utiliza tanto D6 quanto D10, que pode representar também uma imprevisibilidade, como uma mudança de humor repentina. Alguém que tem talvez algum transtorno, alguém que mude de humor muito rápido, uma ameaça que pode conversar com os infectados amistosamente e de uma hora para outra ataca? Eu não consigo pensar em nenhum exemplo agora, mas isso é plenamente possível. Então nós temos essas opções também. Então nós temos, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções para escolhermos entre os valores de dados. Temos agressivo, agressivo e neutro, neutro, neutro e pacífico e agressivo. Bom, eu espero que tenha ficado um pouco claro. Estou vendo aqui que o vídeo já passa de 20 minutos. Eu não achei que demoraria tanto para explicar as coisas que eu quero. E eu não sei se a explicação ficou tão boa. Eu simplesmente sentei aqui, anotei o que eu queria e gravei. Não sou tão bom gravando vídeos, não sou tão bom explicando coisas de forma oral, explicando em vídeo mesmo. Mas com o tempo eu acredito que eu possa aprender. E se ficou alguma dúvida, algo que eu falei que não ficou tão claro, manda pergunta aqui nos comentários do vídeo, que eu com certeza gravo outro vídeo explicando até que seja completamente compreendido por todo mundo. Beleza? É isso. Primeiro vídeo do canal gravado. Finalmente parei de procrastinar. Espero que vocês gostem.